Você já parou para pensar quantas vezes esteve a um passo de algo terrível, mas algo invisível o impediu? Pode ser assustador, mas você é vigiado todos os dias. E não estou falando de câmeras ou pessoas ao seu redor, mas de uma vigilância muito mais profunda e constante. A todo momento, forças poderosas estão agindo em sua vida, protegendo você de maneiras que você nem imagina. E o mais impressionante: muitas vezes, você não percebe. Mas aqui está o segredo: essa proteção não é aleatória. Existe um motivo claro e uma promessa antiga por trás de tudo isso, algo que está registrado na Bíblia e que poucos conhecem verdadeiramente. O que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você vê o mundo ao seu redor. Prepare-se, pois o que vou revelar pode ser a chave para entender como Deus, através de sua vigilância constante, está sempre ao seu lado, protegendo sua fé e sua vida de perigos que você nem sabia que existiam. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, está sempre vigilante, observando cada detalhe da vida de seus filhos. Ele nunca dorme, nunca se distrai, sua presença é constante. Mesmo nos momentos em que o medo e a incerteza parecem dominar, Ele está lá, protegendo-nos de maneiras que muitas vezes não percebemos. Esse cuidado divino se manifesta tanto no plano físico quanto no espiritual, guiando nossos passos e nos afastando dos perigos que o mundo oferece. E é essa presença contínua que nos dá a força para manter nossa fé firme, mesmo diante dos desafios mais árduos. Imagine-se caminhando por uma trilha escura, sem saber o que está à frente. A sensação de insegurança é inevitável, mas é exatamente nessas horas que a vigilância de Deus se faz mais presente. Assim como um pai que guia seu filho pela mão em um lugar desconhecido, Deus está ali, nos conduzindo com segurança. E essa proteção não é apenas física, no plano espiritual, Ele nos guarda contra as ciladas do inimigo, nos protegendo de influências que podem desviar nosso coração da verdade e da palavra de Deus. Há momentos na vida em que tomamos decisões sem saber o porquê, mas que depois percebemos que foram fundamentais para evitar um grande mal. Esses momentos não são meras coincidências, são manifestações da vigilância divina. Deus, em sua sabedoria, intervém de maneiras sutis, nos orientando a seguir pelo caminho certo, mesmo quando não entendemos completamente. É como se Ele estivesse nos sussurrando ao ouvido, nos guiando com sua paz e nos dando a certeza de que, com fé, estamos no caminho certo para alcançar a vida eterna. A proteção de Deus também pode ser vista em como Ele nos cerca com pessoas que nos ajudam a manter nossa fé. Um amigo que nos dá um conselho sábio, uma mensagem que ouvimos na hora certa, ou mesmo uma oração feita por alguém que nem conhecemos, mas que toca diretamente no nosso coração. Tudo isso faz parte do plano de Deus para nos proteger, fortalecer nossa fé e nos manter firmes no caminho da salvação. Quando pensamos em vigilância, muitas vezes imaginamos um guarda que vigia uma propriedade. Mas a vigilância de Deus vai muito além disso. Ele não apenas nos observa, mas também age em nosso favor, colocando em nosso caminho tudo o que precisamos para resistir ao pecado e nos aproximar do céu. Seu cuidado é constante, sua proteção é infalível, e sua vontade é sempre que possamos viver em paz, longe das armadilhas do mundo. Esse cuidado pode ser comparado a um escudo invisível que nos protege dos ataques que nem mesmo percebemos. Assim como um soldado em batalha confia em seu escudo para se proteger, podemos confiar em Deus para nos guardar das investidas do inimigo. E mesmo quando não vemos, Ele está lá, firmando nossas mãos e nos dando coragem para continuar lutando pela nossa fé. No final, essa vigilância constante de Deus é um lembrete de que nunca estamos sozinhos. Mesmo nas noites mais escuras, quando tudo parece perdido, Ele está lá, vigiando, cuidando, e nos guiando em direção ao seu reino. É essa certeza que nos dá esperança, que fortalece nossa oração, e que nos permite viver com a confiança de que, não importa o que aconteça, Deus está no controle. Ao entender essa vigilância constante, nos preparamos para explorar como Deus também utiliza passagens poderosas da Bíblia para nos mostrar sua presença e proteção em nossas vidas. Vamos nos aprofundar nessas passagens e descobrir como elas reforçam nossa fé e confiança na proteção divina. As Escrituras estão repletas de passagens que revelam a constante vigilância de Deus sobre suas criaturas. Uma dessas passagens, que ecoa profundamente no coração dos crentes, é o Salmo 121. Neste salmo, somos lembrados de que Deus é nosso guardião, aquele que não dorme, que está sempre atento para nos proteger. Ele é como uma sombra ao nosso lado, nos protegendo dos perigos do dia e da noite. Essas palavras nos dão uma paz inigualável, sabendo que a nossa segurança está nas mãos do Todo-Poderoso, que vigia nossos passos e nos mantém firmes em nossa caminhada de fé.
Além do Salmo 121, Mateus 10h30 também oferece um consolo imenso ao nos lembrar de que até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. Este versículo revela a profundidade da atenção de Deus por cada um de nós. Nada passa despercebido aos seus olhos, Ele conhece cada detalhe, cada preocupação, cada alegria que carregamos. Saber que Deus nos conhece tão intimamente, e que Ele cuida de nós com tanto zelo, reforça nossa fé e nos enche de esperança. É essa compreensão que nos permite descansar na certeza de que estamos sempre sob a sua proteção divina. Essas passagens não são apenas palavras escritas em um livro antigo, elas são vivas e ativas, servindo como âncoras de esperança em momentos de dificuldade. Quando nos deparamos com desafios que parecem insuperáveis, é na palavra de Deus que encontramos força e coragem. Recitar um versículo, como o Salmo 121, em meio ao caos pode transformar nossa perspectiva, lembrando-nos de que não estamos sozinhos e que Deus está sempre no controle. É como se cada palavra fosse uma corrente que nos mantém ligados à paz e à verdade do reino de Deus. Ao refletir sobre essas passagens, podemos aplicar seu ensinamento em nossa vida diária. Por exemplo, ao acordar de manhã, dedicar alguns minutos para ler e meditar em Mateus 10h30 pode nos ajudar a começar o dia com a mente focada em Deus. Isso nos lembra de que, mesmo nas menores preocupações, Deus está ciente e presente. Essa prática diária pode fortalecer nossa fé, renovar nossa esperança e nos dar a paz necessária para enfrentar os desafios que o mundo coloca em nosso caminho. Além disso, ao compartilhar essas passagens com outras pessoas, seja em conversas ou através das redes sociais, estamos espalhando a palavra de Deus e fortalecendo a fé de outros. Quando alguém enfrenta uma situação difícil, um simples versículo pode ser a luz que ilumina o caminho. Mostrar às pessoas que Deus está sempre vigilante e que sua palavra é uma fonte inesgotável de força e consolo é um ato de amor e fé que pode transformar vidas. Essas passagens também nos ensinam sobre a importância da oração. Ao orarmos, podemos nos lembrar das promessas contidas nas Escrituras, como em Salmo 121, e pedir a Deus que continue a vigiar e proteger nossa jornada. A oração, alimentada pela palavra de Deus, torna-se uma ferramenta poderosa que nos conecta ainda mais ao céu. É nesse diálogo constante com Deus que encontramos a segurança e a paz que precisamos para navegar pelas águas turbulentas da vida. Em última análise, essas passagens bíblicas servem como lembretes diários da presença constante de Deus em nossas vidas. Elas são convites para que confiemos plenamente na proteção divina, sabendo que Ele está sempre presente, mesmo quando não percebemos. Essa confiança nos impulsiona a viver com coragem e fé, certos de que estamos sempre sob os cuidados de um Deus amoroso e vigilante. Com essa confiança firmada nas passagens bíblicas, passamos a perceber também as intervenções divinas que, muitas vezes, nos guiam e nos protegem de maneiras surpreendentes. Vamos explorar como essas intervenções nos mostram a mão de Deus em ação em nossas vidas. A vida é cheia de momentos em que tudo parece se alinhar de maneira perfeita, e, em muitos desses casos, é a mão invisível de Deus que está guiando nossas escolhas. Essas intervenções divinas podem ser sutis, quase imperceptíveis, mas são incrivelmente poderosas. Talvez você já tenha experimentado aquele instante em que, de repente, decide seguir por um caminho diferente do habitual e acaba evitando um acidente ou encontrando uma oportunidade inesperada. Esse é o Espírito Santo nos conduzindo, demonstrando que Deus está sempre cuidando de nós, mesmo nas pequenas decisões do dia a dia. Essas intervenções se manifestam também em momentos de dúvida e incerteza. Quando estamos prestes a tomar uma decisão importante, de repente, sentimos uma paz inexplicável ao escolher uma opção. Essa paz é um sinal de que estamos seguindo a direção que Deus deseja para nós. Deus nos dá discernimento e sabedoria para fazer as escolhas certas, e é através dessas intervenções que Ele reafirma sua presença constante em nossas vidas. É um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, podemos confiar que estamos sendo guiados pelo Criador. Há inúmeras histórias de pessoas que experimentaram essas intervenções de maneira extraordinária. Um exemplo comum é o de alguém que estava prestes a embarcar em um avião, mas que por algum motivo inesperado, como um atraso ou um sentimento forte de não embarcar, acabou perdendo o voo. Mais tarde, essa pessoa descobre que o avião teve problemas sérios. Esse tipo de experiência nos faz perceber que Deus, em sua misericórdia, está sempre agindo para nos proteger. Ele vê o que não vemos e nos guia para evitar o perigo, mesmo quando não entendemos o motivo no momento. Além das grandes intervenções, Deus também está presente nas pequenas decisões que tomamos diariamente. Seja na escolha de um emprego, na decisão de ajudar alguém em necessidade, ou mesmo em uma conversa que temos com um estranho, essas pequenas interações podem ser divinamente orquestradas.
Às vezes, uma palavra de encorajamento dita no momento certo pode mudar o curso da vida de alguém. São nesses detalhes que vemos como Deus usa cada um de nós como instrumentos em seu grande plano, mesmo que não percebamos de imediato o impacto de nossas ações. As intervenções divinas também reforçam nossa fé. Quando vemos Deus agindo em nossa vida de maneira tão clara, nossa confiança nele se fortalece. Essas experiências nos lembram de que não estamos sozinhos, que Deus está ativamente envolvido em cada aspecto de nossa existência. E essa certeza nos dá a coragem necessária para enfrentar os desafios que surgem, sabendo que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle, orquestrando tudo para o nosso bem. Esses momentos também nos ensinam a importância da gratidão. Quando reconhecemos as intervenções divinas em nossas vidas, somos levados a agradecer a Deus por seu amor e cuidado. A gratidão se torna uma resposta natural a essas experiências, e ao cultivá-la, nos aproximamos ainda mais de Deus. Agradecer por essas intervenções é reconhecer que estamos sob a proteção e orientação constante de um Deus amoroso, que está sempre atento às nossas necessidades. Em última análise, as intervenções divinas são um testemunho da presença ativa de Deus em nosso mundo. Elas nos mostram que Deus não é um espectador distante, mas um Pai que está profundamente envolvido em cada detalhe de nossas vidas. Esse envolvimento nos dá esperança e nos lembra de que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar que Deus está agindo em nosso favor. Compreender essas intervenções nos prepara para apreciar o papel dos anjos como guardiões enviados por Deus para proteger e guiar os crentes. Vamos explorar como esses seres celestiais operam em nosso favor, mesmo sem que percebamos. Desde tempos imemoriais, os anjos têm sido vistos como mensageiros e guardiões enviados por Deus para proteger e guiar os crentes em sua jornada. Esses seres celestiais, invisíveis aos olhos humanos, estão constantemente ao nosso lado, operando em nosso favor. A Bíblia nos dá vislumbres dessa proteção angelical em várias passagens, como em Salmo 91:11, que nos assegura que Deus ordena aos seus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Essa promessa traz uma sensação de conforto e segurança, sabendo que não estamos sozinhos em nossa luta contra as forças do mal. Os anjos, como extensões do amor de Deus, são enviados para intervir em momentos de perigo e necessidade. Imagine uma situação em que você estava prestes a sofrer um acidente, mas algo inexplicável acontece que o impede. Muitas vezes, essas são ações dos anjos, guiados por Deus, para nos proteger de perigos que nem sequer percebemos. Esses momentos são lembretes sutis, mas poderosos, de que estamos sob a vigilância constante de Deus, que usa seus anjos para garantir nossa segurança e bem-estar. Além de nos proteger, os anjos também desempenham um papel crucial em nos guiar espiritualmente. Eles são como faróis em meio à escuridão, nos ajudando a discernir o caminho que devemos seguir. Quando nos encontramos em momentos de dúvida, buscando a direção certa, muitas vezes é a intervenção de um anjo que nos ilumina, seja através de uma palavra que ouvimos, um pensamento que nos ocorre ou um sentimento de paz que nos invade. Essas orientações nos ajudam a permanecer no caminho da fé e nos aproximam do reino de Deus. Os anjos também são instrumentos de Deus para nos ministrar em momentos de desespero. Assim como Jesus foi confortado por anjos após sua tentação no deserto, nós também recebemos conforto e força desses seres celestiais em nossos momentos de maior fraqueza. Quando as circunstâncias da vida parecem esmagadoras, a presença de um anjo pode ser sentida como uma paz que vai além da compreensão, um alívio que nos fortalece para continuar em nossa jornada espiritual. É nesse apoio silencioso que percebemos o profundo cuidado de Deus por nós. Em muitas histórias ao longo da história da humanidade, ouvimos relatos de pessoas que tiveram encontros com anjos. Alguns descrevem visões de seres de luz, enquanto outros relatam situações em que foram salvos por uma força misteriosa. Esses relatos, ainda que difíceis de explicar racionalmente, servem como testemunhos do papel ativo dos anjos em nossas vidas. Eles nos lembram de que o mundo espiritual é real e de que Deus, em seu amor, designou esses guardiões celestiais para nos proteger. A presença dos anjos também nos ensina sobre a humildade e a dependência de Deus. Reconhecer que precisamos de proteção e orientação dos anjos é admitir que, por nós mesmos, não temos a força necessária para enfrentar os desafios espirituais que surgem. Essa dependência nos leva a uma oração mais fervorosa e a uma maior confiança em Deus, sabendo que Ele, em sua bondade, nos provê tudo o que precisamos para perseverar na fé. Finalmente, entender o papel dos anjos como guardiões nos faz perceber que estamos envolvidos em uma batalha espiritual constante. Eles estão ao nosso lado nessa luta, protegendo-nos das investidas do inimigo e nos guiando em direção à vitória.
Essa consciência nos dá coragem e determinação para continuar, sabendo que não lutamos sozinhos, mas com a ajuda desses poderosos seres enviados por Deus. Com essa compreensão do papel dos anjos, podemos agora refletir sobre como Deus também coloca cercas de proteção em nossas vidas, criando barreiras espirituais que nos guardam de influências malignas e nos fortalecem em nossa caminhada com Ele. Vamos explorar essas cercas espirituais e como elas nos ajudam a permanecer firmes na fé. Deus, em sua infinita sabedoria, coloca cercas de proteção ao redor de seus filhos para nos guardar das influências malignas que tentam nos desviar do caminho da fé. Essas cercas espirituais são como barreiras invisíveis, mas poderosas, que impedem que o mal nos alcance. Muitas vezes, essas cercas se manifestam em forma de limites que Deus estabelece em nossas vidas, orientando-nos sobre o que é certo e errado, e protegendo-nos das consequências devastadoras do pecado. Assim como um pastor cerca seu rebanho para protegê-lo dos predadores, Deus nos cerca com seu amor e cuidado, garantindo que estejamos seguros em sua presença. Essas cercas de proteção também se revelam em momentos em que Deus nos impede de seguir por um caminho que poderia nos levar à destruição. Quantas vezes nos deparamos com portas fechadas e nos frustramos, sem perceber que, na verdade, Deus está nos protegendo de algo que poderia nos causar grande dano? Essas barreiras, embora pareçam obstáculos à primeira vista, são manifestações da misericórdia divina, que nos guarda de decisões que poderiam nos afastar do reino de Deus. É importante lembrar que, em sua onisciência, Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos suas razões. Além disso, essas cercas de proteção são fortalecidas através da palavra de Deus. A Bíblia nos fornece diretrizes claras sobre como devemos viver, e ao seguirmos esses preceitos, erguemos cercas espirituais em nossas vidas que nos protegem das tentações e enganos do mundo. Por exemplo, quando escolhemos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, como amar ao próximo e perdoar, estamos criando uma barreira contra o ódio e a amargura que o inimigo tenta semear em nossos corações. Esses princípios divinos, quando aplicados, nos guardam do mal e nos mantêm firmes na fé. As cercas de proteção de Deus também são visíveis nas pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Amigos e familiares que nos incentivam a permanecer no caminho certo são instrumentos de Deus para nos proteger. Eles nos aconselham, oram por nós, e nos ajudam a discernir a vontade de Deus em momentos de confusão. Essas relações são como cercas que nos mantêm próximos de Deus e longe das influências que podem nos levar a pecar. Portanto, valorizar e cultivar essas conexões é uma maneira de reforçar as cercas espirituais que Deus colocou ao nosso redor. Essas cercas também nos ensinam a importância de estabelecer limites saudáveis em nossas próprias vidas. Em um mundo cheio de distrações e tentações, é essencial que criemos nossos próprios limites, guiados pela palavra de Deus, para nos mantermos firmes na fé. Isso pode significar escolher cuidadosamente os conteúdos que consumimos, as conversas em que nos envolvemos, ou até mesmo as companhias que mantemos. Estabelecer essas cercas pessoais é uma forma de dizer a Deus que valorizamos sua proteção e queremos permanecer dentro dos limites que Ele definiu para nós. Em momentos de tentação, essas cercas de proteção são o que nos impedem de cair. Quando o inimigo tenta nos seduzir com promessas de prazer momentâneo ou poder, as cercas espirituais que Deus colocou em nossa vida nos lembram das consequências do pecado e do preço que Jesus Cristo pagou pela nossa salvação. Essas barreiras espirituais nos mantêm focados no objetivo final, a vida eterna com Deus. Lembrar disso nos dá a força para resistir às investidas do inimigo e continuar firmes em nossa caminhada espiritual. Por fim, é importante reconhecer que essas cercas de proteção não nos isolam, mas nos preservam para a missão que Deus nos confiou. Ao nos proteger das influências malignas, Deus nos prepara para sermos luz no mundo, compartilhando sua palavra e trazendo outros para a fé. Essas cercas nos dão a liberdade de viver plenamente para Deus, sem o medo constante das armadilhas do inimigo. É essa proteção que nos permite servir ao reino de Deus com ousadia e confiança, sabendo que estamos seguros sob a guarda divina. Compreendendo a importância dessas cercas de proteção, podemos agora explorar como a vigilância constante de Deus se manifesta na vida de cada um de nós, levando-nos a confiar plenamente na sua orientação e proteção diária. Vamos refletir sobre como essa vigilância divina nos fortalece em nossa jornada de fé. Você já parou para refletir sobre como essas verdades impactam sua vida? Agora que você conhece o poder da vigilância divina e como Deus está sempre ao seu lado, é hora de aplicar esse conhecimento. Pense em como você pode se conectar mais profundamente com Deus através da oração, meditação na palavra de Deus e vivendo uma vida que reflete a fé e a verdade que você agora compreende. Quais passos você está disposto a dar para fortalecer essa conexão?
Como pode permitir que essa proteção divina guie suas decisões diárias? Não deixe essas revelações passarem despercebidas. Faça delas parte da sua rotina, buscando sempre estar sob a proteção e orientação de Deus. E se essa mensagem tocou seu coração, não guarde para si. Compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e sendo fortalecido na fé. Deus está vigiando e protegendo você todos os dias, é hora de você também fazer a sua parte.